Os casos de hanseníase, antes chamada de lepra, registraram queda no Brasil. Mesmo assim, o país ainda está longe de erradicar a doença. Esse é o assunto do quadro de saúde. Está com a gente o médico dermatologista associado à Sociedade Brasileira de Dermatologia, seção Rio Grande do Sul, Dr. Rodrigo Vettorato. Seja bem-vindo. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, telespectadores. É uma honra estar aqui, ainda mais para falar de um assunto que eu gosto muito, que é a hanseníase. Bom, vamos lá. Você tentar entender. No começo, vamos começar bem coloquialmente entender por que, antigamente, obviamente, as pessoas identificavam como lepra. A gente vê os filmes, por exemplo, os filmes medievais, onde aquilo foi realmente uma praga na antiguidade. Hoje, a gente chama de hanseníase e as pessoas conseguem associar, né, a imagem, a ideia da lepra, que era bastante popular e conhecida, com a hanseníase. Hoje, por que essa mudança, imagino? Ainda existe muito esse estigma relacionado à hanseníase. Na verdade, era uma doença associada sempre foi associada a coisas muito ruins. Sim. A hereditariedade, a doença sexualmente transmissível, tudo de ruim, assim, era associada à lepra. As pessoas eram excluídas da sociedade. As pessoas eram excluídas, realmente eram obrigadas, inclusive, a usar sinetinhas, né, para identificar que elas estavam chegando perto das pessoas que não tinham a doença, né? Então, ficou uma doença muito estigmatizada. Sim. Mesmo depois da descoberta do bacilo, que se chama bacilo de Hansen ou Mycobacterium lepra, foi mais ou menos 1870, 74 mais especificamente, mesmo depois da descoberta do bacilo, de todas as descobertas de tratamento em cima da doença, ainda persiste o preconceito, porque foi muito forte essa associação da lepra com a doença, com a parte ruim. O nome só foi mudado a partir da década de 70, justamente para tentar diminuir um pouco esse preconceito. Claro. Vamos tentar entender agora a nossa luta contra a hanseníase hoje. Segundo os dados do Ministério da Saúde, em 2016, 25.218 novos casos da doença foram diagnosticados. Para a gente começar, quais os sintomas, né, da doença? O que a gente pode imaginar do que é a hanseníase? Primeiro de tudo, que é importante salientar e que ninguém sabe muito bem. A hanseníase não é uma doença exclusivamente dermatológica. Ela é uma doença dermatoneurológica. Então, a gente sempre tem que ver com a visão de achados dermatológicos e neurológicos associados. O principal que a gente tem que saber é que é uma doença que, desde o contágio até as primeiras manifestações, leva um período muito grande. Então, em torno de 2 a 5 anos. E os primeiros sintomas a aparecerem, e esse é o momento ideal de se fazer o diagnóstico, são pequenas manchas, ou podem até ser maiores, mas geralmente são pequenas manchas hipocrômicas. O que é hipocrômica? É uma tonalidade mais clara do que a pele. E o principal de tudo, Gustavo, elas têm alteração de sensibilidade. Porque os nervos da pele estão acometidos. Esse é o quadro inicial. Essas manchas podem estar em qualquer área do corpo. Então, são manchas, pode ser uma, pode ser duas, podem ser várias, hipocrômicas, ou seja, com a coloração mais clara do que a pele e com alteração de sensibilidade. Vai pegar um copo quente ou um copo frio, vai encostar, tu não vai conseguir diferenciar se é quente ou frio. Mais ou menos é por aí. Por exemplo, objetos pontudos também? Objetos pontudos, a dor é o próximo sensação que é alterada, mas inicialmente é a sensação térmica que é alterada. Primeiro a sensação térmica. Isso é muito importante, porque mancha faz diagnóstico diferencial com milhares de doenças dermatológicas, mas mancha com alteração de sensibilidade é a hanseníase. Bom, se você tem alguma dúvida, pode mandar para a gente pelo WhatsApp 99588-2374 por mensagem de texto e o Dr. Vettorato vai nos ajudar aqui. A doença em tempos mais antigos, como a gente estava falando, era associada a esse preconceito. Hoje no Brasil, essa realidade também está acompanhando o tratamento? A gente pode ver então uma evolução no tratamento? Hoje, o que a gente faz quando diagnosticada a hanseníase? Bom, quando diagnosticada a hanseníase, antigamente não tinha tratamento. A partir da década de 40 do século passado já começou a se instituir a sulfonoterapia. Então os pacientes já começaram a receber tratamento e começou a se ver a cura da doença, né? Então isso é muito importante salientar.
diferentemente de outras épocas, a hanseníase tem cura, tem tratamento, e quanto mais precoce for o diagnóstico, menor a chance do paciente ou da paciente ficar com sequelas neurológicas, que é o grande problema e que ainda, né, conserva esse grande estigma da hanseníase, que são as deformidades, extremidade, tudo problema neurológico consequente de diagnóstico tardio, não de falha de tratamento na maioria das vezes. Agora me chama aqui a atenção, né? O Brasil chegou a ser o segundo no mundo em incidência da doença, atrás apenas da Índia. Existe alguma explicação? Existe. Por que o Brasil? O Brasil, os países que conseguiram erradicar a hanseníase, além de investimento na área de pesquisa, de capacitação de pessoal, porque é uma doença que não é tão simples de ser feito o diagnóstico. Sim. Além de capacitação, são países que têm um elevado nível socioeconômico, melhoraram a qualidade os níveis socioeconômicos, então isso ajudou também a diminuir a propagação da doença. Mas, em países subdesenvolvidos, a gente está atrás de muitos países da América Latina, né? e países da África, o que não fecha muito. Então, como está muito associado aos índices socioeconômicos, Sim. eu suspeito, e vários hansenólogos suspeitam também, que o que está acontecendo é falta de diagnóstico mesmo, em muitos países subdesenvolvidos. E existe, por exemplo, a gente estava falando que as possibilidades ou probabilidades, a gente agora aqui associou a fatores socioeconômicos, mas existe também relações com hereditariedade. Aqui, por exemplo, mulheres na gravidez devem estar mais atentas e, inclusive, tenho aqui a informação de que existem dois... É tão complexa a doença que existem 2 tipos de hanseníase. Quais são esses 2 tipos? A doença é tão complexa que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela simplificou a doença para que médicos que estão lá na Amazônia, que não têm acesso a exames laboratoriais mais específicos, biópsia de pele, possam tratar sem conseguir fazer exatamente essa diferenciação dos tipos clínicos. Então, a OMS preconiza que até 5 lesões de hanseníase se trata como paucibacilar, seria o tipo paucibacilar, ou seja, pacientes que têm uma certa resistência ao bacilo, não deixam a doença se espalhar muito. E os multibacilares, o paciente não tem muito pouca resistência ao bacilo e a doença começa a se desenvolver com várias lesões. Então, acima de 5 lesões, multibacilar, abaixo de 5, paucibacilar, mas o negócio é muito mais complexo. Claro. Muito mais complexo. Essa é uma forma simplificada. No caso das gestantes, por exemplo? No caso das gestantes, a gestação é um período que ocorre uma importante mudança na imunidade da mulher, uma baixa da imunidade, que é mais pronunciada no 3º trimestre da gravidez, e depois que tem o nenê, essa imunidade vai se recuperando. Então, realmente tem uma baixa da imunidade. Mas o que é importante saber da hanseníase? E que eu acho importante deixar aqui de mensagem. Claro. Tu não pega hanseníase falando assim contigo, se, por exemplo, tivesse hanseníase, eu não ia passar para ti. Por exemplo. Não é assim que se... É pela proximidade, mas é uma proximidade prolongada. É um convívio prolongado. Então, isso é importante de fazer o diagnóstico precoce para evitar a disseminação. O mais comum, como tu falou de hereditariedade, realmente a hereditariedade é responsável pela imunidade de cada um. Sim. Né? Eu passo mais ou menos a minha imunidade para o meu filho e etc. Né? Então, a suscetibilidade de pegar a hanseníase é mais fácil para familiares da mesma pessoa. Está mais próximo. E o convívio deve ser prolongado, não é coisa de uma semana, de um mês. Claro. São meses, anos às vezes, para conseguir passar para outra pessoa, e além disso ela tem que ter a forma multibacilar, ou seja, tem muito bacilo. Claro. O bacilo está saindo pelas mucosas, se pega pela transmissão pelas mucosas, mucosa nasal, mucosa bucal, através dos propágulos, através das secreções que saem, mas no convívio diário e prolongado. É importante a gente falar que janeiro, nós temos o janeiro roxo, é isso? Isso. Que seria o mês de conscientização e prevenção sobre a doença. E a gente tem a participação do Rafael Martins, ele manda pelo WhatsApp, 99588-2374. Tem tratamento pelo SUS? Claro, já há muitas décadas já o SUS disponibiliza do tratamento completo. O tratamento se chama PQT,
polioquimioterapia, que pode ser paucibacilar, que é para os paucibacilares, e multibacilar para os multibacilares. São 2 tipos de tratamento. Um toma 2 tipos diferentes de comprimido, o outro toma 3 tipos de comprimido. O paucibacilar, o tratamento dura em média 6 meses, e o multibacilar, o tratamento dura em média 12 meses. E o paciente tem alta, geralmente por cura, quando encerra o tratamento. Bom, isso é uma boa notícia. Bom, já que estamos no Janeiro Roxo, eu deixo aqui esse espaço final para que o Dr. Vettorato possa se dirigir à nossa audiência e dar a dica final. O principal é o diagnóstico, pelo que eu entendi. Sim, o principal de tudo é o diagnóstico. Então, assim, qual a dica que eu dou? Autoexame. O paciente se olhar, se observar, ver se tem alguma mancha, principalmente manchas que são um pouco mais claras do que o tom da pele. Elas podem ser rosadas, podem ser vermelhas também, mas a grande alteração que a gente percebe nessas manchas é a alteração da sensibilidade, como eu expliquei. E outra coisa que é importante também, às vezes a hanseníase não tem lesões cutâneas, não tem lesão de pele, pode ter só alteração de sensibilidade, ou uma área do corpo que está com alteração de sensibilidade. Então, o paciente é que ele está se queimando quando vai fazer comida, Sim. Toca numa panela, se queima, parece com bolha, pode ser hanseníase. Existem várias doenças que fazem diagnóstico diferencial também com alteração de sensibilidade, mas isso é muito importante de lembrar. Bom, Dr. Rodrigo Vettorato, seja sempre muito bem-vindo. Estamos desejando um feliz 2018 e nesse obrigado. Janeiro Roxo toda a atenção para a hanseníase. Muito obrigado, Seja espero ter sempre bem-vindo. contribuído. Sem dúvida.